terceiro andar, quando levantaram, estava morto. Até aqui. Algumas pessoas dizem que esse jovem não morreu, porém esse relato foi escrito por um médico, Lucas. E aqui diz que quando levantaram o jovem, ele estava morto. Paulo então desce agora do terceiro piso, vai até lá embaixo, abraça esse jovem e diz assim: calma, ele está vivo. Lembra alguma coisa? Lembra alguma das cartas da igreja? Conheço as tuas obras, tem nome de vivo, porém está morto. Esse jovem ali foi ao contrário, ele foi dado como morto, mas ele estava vivo. E essa carta, essa igreja, ela diz assim, cuida do que resta. Está lá em Apocalipse, no capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, fala sobre as cartas. Cuida do que resta, pega e conserva o que ainda há dentro. Esse jovem adormeceu. O que isso tem a ver com o que a gente trouxe aqui? Veja só, nesses 7 anos, 8,5 milhões de pessoas desceram as águas. Mas a estatística é triste. Porque 53 pessoas de cada 100 pessoas abandonam a fé. Mais do que a metade. Digamos que cada 153% desses recém-conversos acabam deixando a fé, saindo da igreja, caindo em apostasia. A mornidão. Irmãos, tem um sério problema nisso. Eu digo isso por experiência pessoal. Quando você se afasta da obra, a sua fé passa a ser morta. Eu não digo isso por uma história que eu ouvi, eu digo isso por que eu vivi. Em algum momento da minha história eu decidi por me afastar da obra de Cristo, porque eu achava que, como disse o Natsu ontem, que eu não era digno. Comecei a colocar esse pensamento na minha cabeça. Tinha me divorciado, alguns problemas de família, e então decidi me afastar. Esse afastamento gerou uma mornidão, e dentre essas 53 pessoas estava eu, os que saíram da igreja. Confesso a vocês que a luta a voltar para a casa de Deus, ela é muito maior do que quando você conhece pela primeira vez. Porque você começa a colocar muita coisa na balança. E você conhecendo a palavra de Cristo, você começa a pensar: será que eu sou capaz de dessa vez fazer do jeito certo? Essa mornidão que nós vemos em Apocalipse, ela não acontece porque ninguém trabalha. Nós tivemos um trabalho no Pé de Galinha, semana de oração, eu e minha esposa se batizando, a Júlia veio se batizar junto com o clube. Tenho meus 2 filhos que vão se batizar no dia do desbravador, né? Aparentemente o trabalho lá não foi concluído, porque nós não tivemos das pessoas que deram estudo, pessoas que se decidiram pelo batismo. Ainda temos pessoas que estão estudando, outros estão em dúvida, mas assim, houve uma vitória. Ao todo somos 5 os que vão se batizar aqui, né? Então veja só, essa igreja ela trabalha. Ela tem, ontem tivemos um dia do jovem muito lindo aqui, uma lição maravilhosa. Porém, irmãos, mornidão não é só não fazer nada. Quando você está cansado na estrada, dando câimbra no pé, uma longa viagem, seu carro tem a opção do piloto automático. Você aciona o piloto automático e deixa que ele siga a viagem. Você simplesmente vai conduzir o volante. Mas isso pode gerar um sério risco, porque você pode adormecer no volante e aí então causar um acidente, tirando a sua vida ou a vida de terceiros, ou então de todos que se envolverem nele. O problema da igreja ser morna hoje é porque ela entrou no piloto automático. As pessoas têm feito a obra de Deus no piloto automático. Ela é uma igreja que não tem aquela chama de aquecimento. E talvez nós nascemos de batizar para que Jesus volte logo, acabamos dando um estudo curto para essa pessoa, ela se decide por Cristo, mas aí ao longo do caminho ela precisa mudar algumas coisas, porque o estilo de vida cristã exige mudança. E essa pessoa então agora vê que ela não é capaz de
concluir essa mudança nesse exato momento e ela decide por abandonar a fé. Ela decide por sair da igreja e voltar para o mundo. Talvez essa pessoa ainda tenha tempo, como eu tive, para voltar a Cristo, para se arrepender e decidir por estar no melhor lugar do mundo. Essa mornidão, esse automático que a gente trabalha, ele gera uma frieza tão grande que muitas vezes você está numa igreja com 100 membros e se sente sozinho sentado no banco dela como se não tivesse mais ninguém. A cara de uma igreja é a recepção. O abraço caloroso que a pessoa recebe ali na porta é o que faz ela permanecer. Você já ouviu a expressão, a primeira impressão é a que fica? Quantos aqui já ouviram isso? A primeira impressão dessa igreja está ali na porta. A segunda impressão dessa igreja está dentro da nave. Onde é o White escreve que a igreja ela precisa ser organizada. Que as pessoas devem respeitar esse espaço aqui dentro, fazendo silêncio, prestando atenção na palavra de Deus. Muitas vezes alguém chega à igreja, senta no fundo da igreja porque quer ficar discretamente. Não estou dizendo que seja o caso daqui, eu estou dizendo de uma maneira geral. E essa pessoa não consegue ouvir uma sequer palavra do pregador aqui à frente, porque lá no fundo existe muita conversa. Coisas que não estão ligadas a Cristo. Conversas pelo telefone, mostrando mensagem, nem eles prestam atenção e muito menos deixam aqueles que querem prestar. Mas essas pessoas trabalham na obra de Cristo. Elas fazem um trabalho missionário, porém elas estão fazendo esse trabalho no piloto automático. A necessidade de se cumprir os requisitos quando você se batiza. E aí, irmãos, nós estamos vivendo um período complicado da igreja. Porque se o ancião, ou o diácono, ou a diaconisa chama a atenção desse ser, dessa pessoa, ele se revolta e sai da igreja. Ou seja, ele não veio por Cristo. Se ele saiu por causa de alguém, ele não entrou por causa de Cristo. Quando eu entro aqui por causa de Jesus, não existe ninguém que possa me tirar. Isso é uma realidade mundial. Isso não é a igreja do Nova Oblatória. Então, assim, temos um problema. Porque temos uma igreja que trabalha para trazer membro e boa parte trabalha para tirar membro. Percebe quão grave está a situação? Percebe quão grave e quão rápido precisa mudar tudo isso? Por que eu trouxe a história do jovem Eutico? Esse jovem provavelmente não tinha 20 anos de idade. Muito novo, talvez tivesse ali acompanhado, a Bíblia não relata muito sobre os seus pais, ou da onde ele veio, sabendo que ele morava na cidade de Troade, próximo da cidade de Troia, era uma cidade litorânea, portuária, do mar Egeu. E muito jovem ele caiu ali. E veio a falecer. Mas naquele dia Paulo estava ali, um grande pregador, um grande missionário, com um grande propósito. E olha que interessante, isso não poderia ter acontecido de outra maneira. Quando Paulo sai de Éfeso, é tramado ali uma emboscada para ele. E aí então ele decide voltar pelo mesmo caminho da onde ele veio e acaba parando na cidade de Troade e passa por ali 7 dias. Ele veio ali unicamente para trazer paz ao coração daquelas pessoas. Todos estavam aflitos com a morte daquele jovem. Quando ele então desce lá, ressuscita o jovem, volta para cima, reparte o pão com seus irmãos, se alimenta e ele volta a falar até o dia seguinte. Muitas vezes nós não conseguimos ficar 5 minutos após as 11h30 do culto. Então Paulo fala aquelas pessoas, aquecendo o coração delas, batizando elas no Espírito Santo. E aquele povo se enche de alegria. Termina a história dizendo: mas agora eu quero ler uma outra história para você. Muitas pessoas que entram na igreja,
elas ainda estão jovens na caminhada. E acabam se perdendo nessa caminhada, ainda muito jovens. Nós precisamos mudar essa estatística das pessoas que entram e saem da nossa igreja. Ela precisa ser mudada, ela é uma realidade que precisa ser mudada. A Bíblia diz que quando as palavras deste livro, ou seja, a verdade, porque todas as igrejas aí fora pregam, mas quando a verdade contida nesse livro for pregada a todo o povo, nação, tribo e língua, Jesus voltará. Isso é um assunto preocupante na igreja nos dias de hoje, irmão. Nós precisamos levar muito a sério a lição que estamos estudando, porque ela vai trazer muitos ensinamentos para nós de um reavivamento espiritual. Talvez você esteja na igreja já há alguns anos aí e a mornidão começou a te pegar. Repare uma coisa, esse jovem não sentou na janela e dormiu. Ele cansou ao longo do discurso de Paulo. Ele foi adormecendo, a Bíblia diz, e vencido pelo sono caiu. Talvez você esteja em um ponto da sua vida espiritual em que você foi cansando. Problemas na igreja, problemas na família, problemas no trabalho. A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porém tudo tem me faltado. Mas a tradução correta seria: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. Se nós quisermos vencer tudo isso, é só ligar a Cristo. Então esse jovem vencido pelo cansaço. Talvez você hoje esteja cansado de enfrentar problema. Talvez você esteja cansado com a situação, com as polêmicas. Quem faz parte da direção da igreja, da liderança da igreja, eu vou dizer uma coisa para você: hoje pastor e ancião não conseguem exercer sua função, porque eles têm que ser bombeiro apagando incêndio do membro e ficam criando picuinha por nada. Eles não conseguem exercer o trabalho que precisam. Isso é sério. Mas você está cansado com tudo isso e você está adormecendo na sua fé. Você agora deixa de vir aos cultos, e aí então você deixa de lado o teu ministério. Você começa a não mais fazer as suas programações porque não tem tantas pessoas como você gostaria que tivesse. Talvez você é um pregador excepcional que gostaria de estar pregando num sábado, mas te coloca numa quarta-feira quando não tem ninguém. E você está preocupado com os números e não com aqueles que precisam ouvir a mensagem. Eu não sei como se encontra hoje a sua vida espiritual. Eu sei como se encontra a minha. Eu preciso me apegar a Deus cada vez mais. E nós precisamos nos unir cada vez mais. A lição dessa semana que passou falava sobre a união dos irmãos em Cristo e entre irmãos. Se nós estivermos unidos, irmão, em um só propósito, a realidade é diferente. É totalmente diferente. Ela é diferente do trabalho missionário, ela é diferente desse tanque. Uma vez o pastor John pregando sobre a chuva serôdia chegou assim à borda do tanque batismal e respondeu a pergunta do irmão: pastor, por que só prega sobre a chuva serôdia? Ele olhou para o tanque e falou assim: porque o dia que a igreja for derrubada, ele terá água e não cesta básica. O tanque vivia vazio. Uma igreja unida celebra junta panela, tem JA, pratica social. Uma igreja que se une em Cristo, isso é difícil, mas não é impossível. Se você pretende alcançar 50 membros batizados até o final do ano, saiba que uma igreja unida faz isso muito mais rápido do que um homem sozinho. Por isso a importância de nos unir. Por isso a importância de não adormecer na janela e cair. Porque talvez a sua queda não esteja um Paulo para te ressuscitar. Talvez não esteja o irmão Valdeci, o Jean, o Zé Alito. Talvez não esteja os nossos comportadores ali que vão te abraçar e te trazer a vida espiritual de novo. Porque essa mornidão tem feito com que as pessoas não se visitem, não conheçam o problema dos seus irmãos. Muitas vezes a gente passa
5, 6, 7, 10 cultos sem vir na igreja e nunca acontece uma visita para esse evento, para saber o que aconteceu. E aí então, quando a gente vai atrás, é tarde. Não deixe ser tarde para mim nem para você. Nós não podemos adormecer na janela e correr o risco de cair. Precisamos se afastar da janela, vir para o local seguro. Se aquele jovem tivesse sentado no local seguro, ele podia até ter adormecido, mas ele não teria caído. Se você estiver no local seguro, dentro dessa igreja, você pode até adormecer, mas você não vai cair. Mas tem um outro jovem na Bíblia que me chama muita atenção. Ele se tornou rei aos 8 anos de idade. Alguém conhece ele? Como que é o nome desse jovem? Alguém pode me dizer? Josias se tornou rei aos 8 anos de idade. E perceba agora a diferença aqui, irmãos. Precisamos seguir esse exemplo aqui. Por quê? Josias, quando se torna rei aos 8 anos de idade, até o 10º ano do seu reinado, ele não sabia grande coisa do que estava acontecendo ali. Você pode analisar isso pela história. Mas ao 18º ano do seu reinado, Josias tinha aproximadamente 26 anos. É encontrado no livro da lei que estava aonde? No templo. O livro estava perdido dentro do templo. Por quê? Porque o povo caiu em apostasia. Porque o povo adulterou com outros deuses e esse livro da aliança foi deixado de lado. Essa aliança foi esquecida. E então, quando o servo de Josias chega a ele e lê o livro que foi entregue pelo profeta, que foi encontrado no templo no 18º ano do seu reinado, Josias imediatamente rasga as suas vestes. Ele fica sem explicação por que ele sente naquele momento. E aí então ele começa agora uma nova jornada. Ele envia alguns homens a uma sacerdotisa, a uma profetisa, Uda. Uda então entrega a ele uma mensagem de que Deus havia dito que derramaria grande desgraça sobre aquele lugar. Que a ira de Deus tinha se acendido sobre Judá e que Deus iria fazer coisas terríveis. Mas, como Deus viu e sondou o coração de Josias, Deus disse que ele não passaria por isso. Os olhos dele não veriam tais coisas acontecer. Irmãos, perceba agora esse jovem, 26 anos de idade, 18º ano, sendo rei de Judá. Agora ele se encontra com uma situação nas mãos assim: opa, Deus se compadeceu de mim. Então, eu não vou ver nada disso, deixa o povo viver como está, eu vou cuidar da minha vida espiritual. Mas não, a Bíblia relata diferente. Josias, quando recebe essa mensagem, ele toma uma atitude: nós vamos sair e agora nós vamos ter uma grande batalha contra deuses pagãos, profetas desses deuses, templos erguidos a eles e tudo que profana a aliança de Deus. E ele começa a sua jornada. E derruba um templo e queima outro, e vai no vale de Sedom, e coloca isso, e joga o osso, e extermina os profetas, e faz uma mudança incrível. E a Bíblia ainda relata que essa mudança é antes de um ano, porque ainda no 18º ano de Josias, celebra-se, sabe o quê? A primeira Páscoa dedicada ao Deus do céu. Josias mudou a história daquela nação de Judá. Ele imediatamente, quando ele percebe o problema, ele já entra com a solução desse problema. Nós precisamos ter essa atitude para que a multidão não tome conta da nossa igreja, para que ela não tome conta da nossa vida.